Vamos ao vivo à Delegacia da Mulher, falar com a doutora Bruna Guimarães, que está conosco ao vivo. Doutora, boa tarde, muito obrigado pela sua participação. São casos que, infelizmente, chegam quase que diariamente aí para a senhora, eu imagino, né? E na maioria das vezes, o que me chama a atenção, doutora, é justamente isso. São casos que, quando se fala assim, assunto, criança foi abusada sexualmente, na maioria das vezes, é no seio familiar. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Infelizmente, a maioria dos casos de estupro que nós recebemos aqui na delegacia, dos quais nós recebemos denúncias, a maioria absoluta. Eu diria que de todos os casos que nós recebemos aqui, 95% são praticados no âmbito da violência doméstica, por padrastos, tios, irmãos, muitas vezes, e até mesmo pelos próprios pais das vítimas. Olha, infelizmente, nesse caso aí lá que nós mostramos agora lá de Minas Gerais, a prisão foi em Minas Gerais, mas na verdade o crime acontecia geralmente lá no Espírito Santo. Eu estava observando aqui, olha só a situação dessa menina que foi abusada pelo tio lá. Ela é órfã de mãe, o pai está preso e a informação é de que ela tem um histórico na vida marcado por violência. O que essa criança deve passar daqui para frente? Que traumas psicológicos não deve passar na cabeça de uma criança dessa, hein, doutora? Pois é. Essas crianças, elas inevitavelmente levam traumas para o resto da vida, né? Aqui em Balsas, nós comumente, em todos esses casos em que ocorre o estupro, seja de criança, seja mesmo de adolescente, nós encaminhamos para o CREAS. O CREAS aqui em Balsas realiza um trabalho de acompanhamento psicológico para essas vítimas. Nós recebemos esse suporte da prefeitura e em 100% dos casos encaminhamos as vítimas e tentando minimizar esses efeitos danosos que com certeza acompanharão a vítima para o resto da vida. Pois é, e eu fico até, às vezes, boquiaberto com algumas histórias que a gente fica sabendo na internet, né, de casos de, infelizmente, até de políticos que acreditam que a pedofilia é um transtorno mental. Né? A gente tem vontade de falar outras coisas a respeito disso, mas lamentavelmente não podemos aqui. Doutora, a respeito do Agosto Lilás, que a gente está falando agora nesse sentido do combate à violência à mulher, à violência doméstica, eu estava citando aqui agora há pouco que um dos requisitos, que me parece que a gente percebe quando você conversa com uma mulher que passa por isso, e falo isso porque tive na minha família, infelizmente, casos de violência doméstica, né? Não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, né? Cansei de ver a minha mãe ser espancada pelo meu pai, e por conta disso cresci muito com o desejo de ser um bom pai e um bom marido para minha esposa. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que infelizmente muitas mulheres ficam reféns de conviver com homens violentos por uma questão até financeira, né? Com medo de se sair dali, o que vai fazer para sobreviver. Infelizmente é uma realidade essa, doutora. Realmente, de fato. Existem inúmeros fatores que contribuem para que a mulher não supere, não consiga se livrar daquele relacionamento abusivo. Inúmeros fatores, dentre eles a dependência financeira, com certeza é um desses fatores, a dependência afetiva também. Muitas vezes o fato da mulher pensar nos filhos, em como será a educação daqueles filhos, longe da figura paterna. E são inúmeros esses fatores que contribuem para que a mulher continue nessa situação de violência doméstica. Mas também nós temos aquele famoso ciclo da violência doméstica, na qual o autor inicialmente existe um aumento da tensão, na qual ele começa a se irritar com qualquer conduta da mulher, condutas mínimas. No segundo momento, ele extravasa essa tensão e efetivamente agride a vítima, pratica alguma das formas de violência. E numa fase final, que é a chamada fase da lua de mel, o autor envolve a vítima em conversas, dizendo que irá mudar, relembrando momentos felizes do relacionamento, e a vítima acaba retornando para aquela fase inicial e o ciclo continua. Então, assim, dentre a dependência financeira, a dependência afetiva, nós também temos o ciclo da violência doméstica, que explica a dificuldade dessas mulheres em saírem do relacionamento abusivo, do relacionamento no qual ela é vítima de violência. Doutor, e naqueles casos da mulher que chega até a delegacia, né, muitas vezes o vizinho é quem chama a polícia, porque ele escuta a mulher ser espancada,
chama a polícia chega no local, enfim, dá a voz de prisão em flagrante para o agressor, e a mulher chega na delegacia e fala, não, doutor, eu não quero registrar essa ocorrência. Em qual grau que isso acontece e que não há possibilidade de voltar atrás? Olha, senhora, por mais que a senhora não queira registrar a ocorrência, ele vai ter que responder por isso agora. Existe em algum momento isso? Sim, é bem corriqueiro acontecer esse tipo de situação, em razão desses fatores que nós conversamos. A vítima muitas vezes chega na delegacia e diz que não quer representar criminalmente contra o autor. Mas a Lei Maria da Penha, hoje, ela dispõe que em casos de lesão corporal, ainda que a lesão corporal seja leve ou culposa, ou seja, não haja intenção do autor em agredi-la, ainda nesses casos, a autuação em flagrante do autor ela é compulsória, ela é obrigatória. Então, à medida que o caso chega na delegacia, que o autor é conduzido e a vítima manifesta lesões corporais, manifesta machucados, hematomas, nós a encaminhamos para realizar o exame de corpo de delito e atuamos em flagrante, independente da própria vontade dela. É claro, tem crimes em que é possível que a opinião da vítima é decisória para a autuação ou não em flagrante. Como, por exemplo, ameaça, injúria, calúnia e difamação. Esses 3 últimos são crimes contra a honra, são considerados pela legislação crimes menos graves. Então, nesses casos, se a vítima não desejar representar criminalmente, não desejar que o procedimento criminal seja feito contra o autor, o procedimento não será feito. Mas em crimes de lesão corporal, seja ela leve ou culposa, ou até mesmo grave, gravíssima, a autuação em flagrante do autor, a realização do procedimento criminal contra o autor do crime é compulsória. Nós realizaremos independente da vontade da vítima. Doutora, outra coisa que me chama a atenção, também a respeito dessa questão de violência doméstica, bom, enfim, a gente fica, às vezes, observando algumas situações, alguns casos, mas me parece que o grande problema disso tudo é quando você consegue voltar um pouco o filme e observar o seguinte, olha, houve uma união entre um homem e uma mulher, um casamento, que muitas vezes usam até o termo de se juntar, vamos nos juntar. Enfim, passam a morar debaixo do mesmo teto. Daí, em primeiro lugar, você não sabe o histórico dessa pessoa. Eu digo de ambos até. Né? Vou falar aqui ambos, né? No caso aqui mas enfim. Mas eu vou falar do caso que a mulher, nós estamos falando do mês de agosto lilás, e vou falar da mulher. Você não sabe quem é esse cara que você levou para sua casa. Né? Vive aquele momento de paixão. E aí você leva esse rapaz para sua casa. Não sabe como é o histórico da vida que ele teve com os pais, com as irmãs dentro de casa. Então, doutor, eu acredito que essa falta de conhecimento, como há muitos anos atrás existia, né? Aquela questão do pai, ele vai começar a namorar minha filha, quem é você? Você vem de onde? Quem são os seus pais? Quem são os seus amigos? Que comportamentos você tem? Não se tem mais isso, porque a sociedade hoje vive numa liberalidade. Eu preciso ser moderno, preciso ser um pai moderno, então deixa minha filha à vontade. Ela que vai escolher com quem que ela quer falar. E às vezes você não orienta a adolescente, a jovem, a observar que tipo de homem ela está levando para casa, em tese, para viver o resto da vida. Então eu acho que essa falta de observação, principalmente na fase do namoro, e é para isso que deve existir também o namoro, é o que faz lá na frente a gente ter esses números altos de violência doméstica. É a sua opinião também, doutora? Exatamente. É claro que as relações hoje em dia são mais modernas, existe uma intervenção menor da família, mas é muito importante que os pais ainda assim estejam presentes na vida, até mesmo na vida afetiva da própria vítima. Era muito comum a gente ouvir dizer que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Até os próprios pais muitas vezes não se imiscuíam naquela questão do relacionamento da própria vítima. Mas é importante que esse tipo de intervenção seja feito, especialmente por parte da família. E é claro, hoje em dia a gente tende a ter relacionamentos muito mais céleres, relacionamentos nas quais as vítimas elas estão envolvidas com o autor com muito mais rapidez. O relacionamento se inicia e, de repente, eles já estão morando juntos. E, é claro, é importante que a família intervenha, eventualmente. É importante que a vítima também fique atenta aos mínimos sinais de violência. Nós sempre dizemos,
Nenhum relacionamento abusivo, nenhum tipo de violência contra a mulher praticado no âmbito da violência doméstica, ele já se inicia com um feminicídio. Isso não acontece. O autor ele dá vários indícios, inicialmente, ele dá vários indícios iniciais de que aquele relacionamento pode apresentar uma abusividade, de que a vítima pode vir a sofrer violência física, psicológica, sexual, entre as outras formas previstas pela lei. Então, é importante, sim, que a família aconselhe, instrua. Educação, é claro, é dada na escola, mas a família tem um papel primordial nessa questão. E envolve, com certeza, aconselhar e fiscalizar, muitas vezes, no sentido de acompanhar o relacionamento da vítima. E também é importante que a própria vítima, fique atenta a sinais mínimos de violência. Como, por exemplo, é muito comum no início do relacionamento o autor começa a demonstrar aquela agressividade por comportamentos mínimos, comportamentos do dia a dia, ele já começa a demonstrar uma certa agressividade, aperta o braço da vítima ali no momento em público para que ela não se manifeste, não fale algo que ele não deseja, comece a se incomodar, a implicar com a roupa que a vítima veste, controlar comportamentos que a vítima já tinha antes mesmo do relacionamento. Então, é muito importante que a vítima também fique atenta a esses sinais, que muitas vezes os sinais iniciais são percebidos somente por ela. Muito bem. Doutora Bruna Guimarães, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para a senhora. Parabéns por esse trabalho, por essa luta em defesa da mulher. Muito obrigado. Boa tarde, viu? Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde.